Sabe aquele lance que, se não fizer bem feito, vai acabar dando problema uma hora? No React, esse lance é conhecido como Data Fetching. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou estar te apresentando a maneira correta de fazer Data Fetching lá dentro do React. Bora pro vídeo! Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Bom, e para a gente começar, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é iniciando o meu projeto React. Então, vem comigo aqui para o código. Bom, e para a gente começar, eu já estou aqui com o meu terminal aberto na pasta onde eu vou guardar esse meu projeto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando yarn create vid. Sim, eu vou criar meu projeto utilizando o vid, beleza? O nome do meu projeto, eu vou chamar ele de app, beleza? Vou utilizar o React e React TypeScript. Depois disso, eu entro dentro da minha pasta, rodo o yarn e depois eu só preciso dar um yarn dev. Mas nesse caso, depois que ele instala as dependências, ele já sobe o projeto para mim também. Então, a hora que ele finalizar, eu volto aqui. Beleza, ele já finalizou, ele acabou não subindo o projeto, então deixa eu rodar um yarn dev aqui para ele subir o projeto para a gente. E ele agora está rodando lá dentro da porta 3000 no meu localhost. Então tá aqui, tá rodando o nosso projeto. Bom, bora lá, bora começar agora a entender qual que é o problema e depois vamos partir para uma solução. Combinado? Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu abrir esse projeto aqui dentro do meu VS Code. Opa, acabei abrindo uma nova janela do meu Chrome. Bom, beleza, já abri o projeto aqui dentro do VS Code e como pode ver, ele é bem simples, é praticamente um projeto CRA, né? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse app.css que eu não preciso, o favicon... Ah, vou deixar o favicon, só para a gente ter realmente algo lá no nosso navegador. Eu vou apagar então o app.css, o logo e também o... É isso, são esses dois arquivos mesmo. Então vamos lá, deletamos ele, viemos aqui no nosso app.tsx. Vamos só colocar um hey aqui dentro, só para ter alguma coisa. Vamos apagar tudo isso aqui, a gente não vai precisar, então a gente só salva. E, cara, é praticamente isso. Então vamos abrir aqui, ó, já está com o nosso hey em tela, certo? Então, para a gente começar, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro entender o nosso problema, como eu te falei, e aí depois a gente parte para a nossa solução. E para a gente começar a entender o nosso problema, primeiramente, eu vou deixar construída a nossa interface, porque a gente vai utilizar ela tanto na amostragem do nosso problema, quanto na nossa solução com a maneira correta de fazer data fetch. Então, para isso, o que eu vou estar fazendo? Cara, eu vou entrar aqui dentro do meu chakraui.com e aí, aqui dentro, eu vou vir no meu Get Started e vamos buscar aqui por... deixa eu ver. Aqui, ó, Guides. Eu quero fazer o seguinte. Docs, não é aqui não, é Docs e aí tem o nosso Create React App. Eu vou copiar esse comando aqui porque eu quero estar utilizando o Chakra UI dentro desse projeto. Porque, cara, ele facilita muito as coisas ficam muito mais rápidas. Então, vamos fazer dessa forma e daí tu já aprende a ideia de UI declarativa, fechado? Então deixa ele instalar aqui e eu já volto. Beleza, ele terminou de instalar aqui e aí a gente precisa fazer uma paradinha aqui. A gente precisa configurar o provider do Chakra UI. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui opa, não é que não, é aqui dentro de app, na verdade, importando lá de dentro do Chakra UI barra React o Chakra UI Provider, certo? Chakra Provider, na verdade. E aí, vamos botar ele por volta de tudo aqui, a gente não precisa desse class name, nem nessa div, então só finalizamos aqui, fechou? E aí, além disso, eu também vou ter o nosso config aqui. Então, deixa eu criar uma constante aqui chamada de config e colocar um initial color mode como dark, certo? E aí também vou colocar um use system color mode como false. Além disso, eu vou criar uma constante theme e eu vou invocar a função extend theme, que vem lá de dentro do Chakra UI, e aí eu vou passar essa nossa config aqui para dentro. Depois disso, eu só pego e passo o meu theme aqui para dentro e agora a gente vai ter um tema escuro já dentro do nosso projeto aqui, se deu tudo certo. Vamos ver, está carregando. Ah, não tem problema, deixa ele carregar aí e a gente continua. Depois a gente vê se as coisas realmente estão funcionando. Além disso, deixa eu criar também um arquivo aqui
E eu vou chamar, por exemplo, de... deixa eu criar como home.tsx mesmo. Vai, não tem problema. Então, function home e export default no meu home. Aí, cara, aqui dentro desse meu home, vamos criar a estrutura inicial do nosso projeto. Então, deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar um return. E aí aqui eu vou colocar um flex, que ele vem lá de dentro do meu Chakra UI React. E se tu não conhece o flex, ele implementa o display, né? Ele é uma div que tem em conjunto um display flex. Então as coisas ficam bem rápidas. E vou te mostrar como fica muito rápido desenvolver as coisas com Chakra, certo? Então esse meu flex, ele vai ter um direction como column. Vou colocar um align icons como center e também vou colocar um padding top de 32 pixels. Além disso, eu vou colocar um image, tá? Com um source. E esse source, por enquanto, cara, eu vou deixar em branco, tá? O meu alt, ele vai ser avatar. Vou colocar também um width de 96 pixels, um height de 96 pixels e um border radius como full, certo? E aí aqui eu vou colocar um text. Para esse text eu vou colocar, por exemplo, o meu nome por enquanto. Vou colocar nele um font weight bold, um font size de 24 pixels e um margin top de 32 pixels. Beleza, até aqui já tem uma estrutura não finalizada, mas que a gente pode utilizar para mostrar o nosso problema. Luiz, qual que é o problema? Vamos lá, cara. A maneira que a gente comumente vê a galera utilizando aí na comunidade é algo que a gente utilizava quando a gente tinha os Class Components aqui dentro do React. Porque lá dentro dos Class Components a gente tinha aquele fluxo, né, de estado, digamos assim, dos componentes. Então, como que funcionava? A gente tinha um component will mount, a gente tinha o component will update e essas funções aí. E aí, cara, quando a gente tinha um component will mount, ou seja, quando o componente montar, faça alguma coisa. E esse faça alguma coisa era busque os dados da nossa API e coloque no estado. Ponto. Era basicamente isso. Quando veio os hooks aqui para dentro do React, a galera não sabia muito o que fazer. E aí a gente começou a utilizar essa ideia do use effect. Então a gente criava, digamos assim, uma simulação do component will mount, né? Colocava dentro do use effect e setava um estado. Ponto. Era basicamente essa simulação. Só que isso tem alguns problemas. E é isso que eu quero te mostrar. Então vem aqui para o código. Vamos lá. Vamos criar um estado aqui, né? Use state. E vamos colocar o seguinte. Vamos colocar um objeto vazio e vamos chamar esse carinha aqui, ó, de user e set user, certo? Padrão até aqui, né? E aí, além disso, vamos colocar um use effect, tá? Vamos botar o nosso use effect. E aí, aqui a gente precisa fazer uma chamada para API, né? Então, como a gente precisa fazer uma chamada para API, vamos instalar o Axios. Então, eu vou colocar um yarn add Axios. E enquanto a gente instala o nosso Axios, eu vou criar também uma pastinha que eu vou chamar de services. Aqui dentro eu vou criar um global. E aí, dentro de global, eu vou colocar api.ts, certo? Vamos importar o Axios lá de dentro do Axios. Vou criar uma constante API com axios.create base URL. Qual que vai ser a minha base URL? Cara, a gente vai estar utilizando a API do GitHub, né? A gente vai fazer o seguinte projeto. A gente vai buscar o usuário e quais são os repositórios desse usuário lá dentro do GitHub. Então, vamos utilizar a API do GitHub, eu acho que vai ficar bem bacana, tá? Então, vai ser https://api.github.com. E aí, eu vou dar um export default nesse meu API. Beleza, até aqui não tem mistério, né? O que ele deu de erro aqui? Sei lá, deu um erro aleatório, mas tudo bem. Vamos criar também uma async function, agora dentro da nossa home, chamada de getUser. E aí, qual que vai ser a ideia dessa função, né? Deixa eu já invocá-la aqui. Vamos meter um trycat por volta aqui. E vamos dar um console.log, caso der algum erro. Por hora, vamos colocar um const response, vai ser igual a await api.get, aonde, né? Onde é que essa nossa API ela vai bater? Ela vai bater dentro de users barra, a gente precisa pegar o nome do usuário, né? Então, vamos pegar o nome do usuário aqui. Deixa eu só confirmar a URL, é isso aí, ó. Barra users, barra, aí vamos pegar o meu repositório mesmo. Repositório não, meu perfil, né? Então, barra users, barra Luiz Felipe
Pedroso, que é o nome do meu nick. Fechado? E aí eu vou fazer o seguinte, set user response.data. Então, cara, até aqui a gente já tem uma busca para nossa API. E aí o que eu vou fazer? Ele está dando um erro aqui, deixa eu ver. Vamos passar o seguinte, ó, user. Vamos pegar o avatar URL, certo? Sem tipar nem nada mesmo, tá tranquilo. E aí aqui no nosso nome eu vou pegar o nosso user.name. Eu só estou achando estranho que ele está dando um erro. JSX element class does not support attributes because... eu acho que isso daqui é cache, tá? Deixa eu buscar o nosso home aqui. Cara, vamos abrir lá dentro do nosso processo para ver como é que tá. Por hora não deu nada porque a gente precisa invocar esse nosso componente, né? Então vamos trazer esse nosso home para cá. Fechou? Vamos ver. Bom, ele deu algum erro. Vamos descobrir qual que é o erro. Ok. Ele não pegou o nosso image nem o nosso text aqui de dentro do nosso Chakra UI. Era esse o erro. Aqui agora ele só está dando um erro porque o tipo do user não condiz, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar esse hackzinho aqui só para a gente ter algo mostrando em tela. Agora sim, ó, a gente já tem a nossa foto de perfil e o nosso nome que vem lá de dentro da API do GitHub. Então aqui, cara, nenhum problema. Concorda comigo? Só que, olha só, isso daqui não tá massa, tá? Por quê? Porque, cara, um componente, ele nunca vai ser dessa forma que eu criei. Cara, eu criei a forma mais básica de criar um componente aqui dentro do React. Então, a gente tem um componente que não tem, por exemplo, propriedades, ele não tem outros estados. Então, isso daqui, cara, tá o estado da arte, assim, tá muito bom isso daqui. Só que vamos pensar o seguinte, se a gente botar propriedades agora, e essas propriedades, elas podem ter efeitos colaterais, ou seja, elas podem ser atualizadas por qualquer motivo que a gente não saiba. Ou a gente coloca estados que também têm efeitos colaterais e a gente não sabe qual é. O que vai acontecer? Nosso componente ele vai atualizar e essa nossa API vai fazer uma request novamente. E aí os nossos dados vão ser atualizados novamente. E aí a nossa API vai ter que ficar recebendo requisições e isso não pode ser, isso não é tão legal, digamos assim, certo? O nosso back-end, por exemplo, pode não ter cache. E aí quem vai arcar com esse prejuízo, com esses custos a mais de requisições, entendeu? Então começa a ficar um pouco complexo da gente gerenciar isso. E por causa disso que essa não é a melhor maneira da gente fazer requisições dentro do React. E aí tu me pergunta, Luiz, tá, eu quero saber agora qual que é a melhor forma. E para isso, meu querido, ou minha querida, a gente trabalha com o React Query. A gente tem outras soluções, como por exemplo o Use SWR, tá? Mas eu ainda prefiro trabalhar com o React Query, ou Query, porque ele é um pouquinho mais... ele te permite fazer umas coisas que, por exemplo, o Use SWR não permite, tá? Então, a gente vai estar utilizando ele nessa aula. Fechado? Então, cara, vamos entrar aqui dentro, ó, do nosso navegador, tá? E aí aqui, ó, deixa eu pesquisar por reactquery.tenstack.com. Vou vir aqui no meu Get Started Installation. E aí aqui, ó, o que a gente precisa é dar um yarn add React Query, certo? Então, vamos fazer essa parada aqui. Fechado? Enquanto ele instala, eu já vou vir aqui no meu app e aqui eu também preciso colocar o meu provider. Então, aqui embaixo do meu... da importação do Chakra, eu vou pegar de dentro do React Query duas coisas. O Query Client e também o Query Client Provider. Agora, abaixo do meu theme, aqui eu vou fazer o seguinte. Query Client, const Query Client vai ser igual a New Query Client. Fechado? E aí aqui, acima do meu Chakra Provider, eu vou colocar o meu Query Client Provider. Certo? Então, esse daqui é a forma como o React Query se comunica com a nossa aplicação. E aí eu só preciso passar agora o meu client. Então, agora sim, a gente já tem a nossa aplicação se comunicando com o GitHub, com o Chakra e com o React Query. Mas a gente ainda não tem nada em funcionamento, né? Então, vamos lá. A gente já sabe o problema. Vamos começar a trabalhar na nossa solução. Para isso, cara, eu gosto de fazer algumas coisas, tá? Primeiramente, quais são essas coisas? Eu gosto de separar por módulos, digamos assim, por serviços. Então, o que a gente vai ter? A gente vai buscar um usuário e também a gente vai buscar os repositórios deste usuário.
Então até agora eu citei um serviço de user e um serviço de repos. Concorda? Então fechou. Então vamos aqui dentro de services criar o quê? Uma pasta de users, ok? E eu também vou criar uma outra pasta de repos. Essa de repos a gente deixa guardada por enquanto, a gente vai utilizar posteriormente. Aqui dentro de users eu vou criar 3 arquivos. Users, index.ts, keys.ts e também types.ts. Luiz, qual que é essa estrutura? Por que tu vai utilizar essa estrutura? Calma aí, já eu te mostro parte a parte, combinado? Por hora, vamos entrar aqui dentro do meu index.ts, no meu users, e vamos criar um hook, um único hook, tá? Então eu vou dar um export const use user, tá? Ele vai ser uma função, ok? E ele vai retornar um use query, que vem lá de dentro. Por que o Chakra tem use query, cara? Não faz sentido. É React query, beleza? Aí esse nosso use query, ele precisa de 3 coisas. Uma aqui, uma função que vai buscar, né, vai fazer a parte do fetch, e também ele precisa de options. Fechado. Qual que é essa key? Cara, eu gosto de separar keys, né, desses nossos hooks dentro de um arquivo separado, por isso keys.ts. Então, aqui dentro de keys.ts, eu vou exportar uma constante, ou melhor, uma função, né, create use user key. Ele vai ser uma função que vai retornar um array use e user, certo? E essa função ela vai ser do tipo query key. Fechou. Então o nosso keys agora está criado. A gente só precisa pegar e copiar esse nosso create use user key, né? E trazer aqui para dentro e importar ali de dentro do nosso keys. Fechado. Então a gente já tem a nossa primeira estrutura, né, criada. A segunda estrutura que a gente vai fazer agora é a nossa request, né? Então deixa eu trazer ela aqui, ó. A gente já tem ela até criada, né? A gente tem nosso api.get. Então eu vou copiar aqui, ó, e vou trazer para cá e deixa esse nosso options aqui embaixo, por enquanto. Beleza, a gente tem que importar o nosso API, então vamos trazer ele aqui. E aí, ao invés de, por exemplo, utilizar async await, eu vou utilizar o then, tá? Então vou colocar aqui, ó, then response.data. Fica mais clean as coisas. E esse nosso options, o que vai ser? Esse nosso options, eu vou deixar ele a cargo de quem for utilizar esse hook. Então, esse options aqui, ele vai ser do tipo use query options, tá? E aí, esse use query options, ele precisa saber qual que é o tipo do nosso retorno aqui dessa nossa função. O que vai retornar? Bom, a gente sabe que vai retornar um user. Então, a gente vai criar esse tipo de user. Por isso, types. Pegou a ideia? Então, agora a gente viu tudo clareando, né? A gente tem o index que controla os hooks, keys, que vai criar as keys, e os types que vai lidar com os tipos desse nosso serviço, nesse caso de user. Então vamos dar um export type user, tá? Esse nosso user ele vai ter um name, uma bio e também vai ter um avatar URL, enfim, né? Beleza, a gente já tem esse nosso user, vamos trazer ele para cá e vamos importar. Fechado? Além disso, aqui no nosso API.get eu vou colocar ali também para o Axel saber que esse vai ser o nosso retorno. E aí, cara, aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque esse nosso users, ele espera que a gente passe um usuário, um nickname, né? Um username. Então a gente vai receber esse username aqui em cima. Então a gente faz o seguinte, a gente usa essa ideia aqui, né? Dos template literals, se eu não estou enganado. Muitos nomes, mas não tem problema. É essa a ideia aqui. Então agora a gente já tem _users, _username. Então o nosso hook ele está pronto, ele está genérico e a gente pode passar qualquer usuário que a gente queira. Mas eu ainda não te falei por que utilizar o React Query, né? Por que o React Query ele é a melhor forma? Ele é uma lib que sabe fazer muito bem essa parte de data fetching. Então ele vai saber lidar com a parte de caching. Por exemplo, por que a gente tem uma key? Porque a primeira vez ele vai fazer a requisição para a nossa API. Na segunda vez, ele vai olhar dentro do cache. Opa, esse dado aqui, com esse username, ele já está dentro do nosso cache? Ah, já está. Tá, então vamos pegar e vamos retornar do cache, não fazer uma nova request, entendeu? Só que agora a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente criou uma key e ela está genérica. Então,
ela é responsável pelo nosso user. Então, lá dentro do nosso cache, ele não vai estar, por exemplo, gerenciando o cache do username Luiz Felipe. Não vai estar gerenciando, por exemplo, o cache do user John Deere, certo? Ele vai estar com um cache genérico. Então, ele vai ficar fazendo a requisição para a API toda vez. Para a gente corrigir isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso username e vai passar para dentro do nosso create user key. E aí a gente pega e faz aqui, ó, username, que vai ser uma string, e passa aqui para dentro. Então agora a gente já tem uma key para cada usuário. Então agora a gente sempre vai buscar no cache para o respectivo usuário na segunda, terceira, quarta e assim por diante, certo? Então chega de falar e bora utilizar esse hook aqui agora. Então, vamos deletar toda essa parada aqui, porque a gente viu que não é a melhor maneira, tá? Então vamos fazer o seguinte, const vai ser igual a use e user, certo? A gente só vai passar agora o nome, né? Que é Luiz Felipe Pedroso, que é o nome do nosso usuário. E aí aqui, ó, vou colocar data e vou renomear para user. Aí agora a gente pode tirar tudo isso aqui e botar apenas user. E se a gente voltar lá para dentro do nosso projeto, vai estar a mesma coisa. Só que agora vamos dar uma olhada como é que está aqui dentro do inspector. Vamos ver se a gente consegue ver essa busca sendo feita. Olha só, deixa eu ver se a gente consegue ver essa nossa busca sendo feita. Aqui ó, ele está buscando dentro do... Ele está buscando porque a gente está relogando a nossa página, então a gente está perdendo o nosso cache. Mas se essa nossa página fosse relogada por qualquer outro motivo que não fosse o nosso refresh manual, ela não buscaria lá de dentro da API, ele buscaria de dentro do cache. Pegou a ideia? Então agora a gente já tem a nossa aplicação semi-pronta, né? Então vamos fazer as coisas funcionarem aqui, vamos adicionar os outros campos. Além do nosso name, eu vou colocar também, cara, o quê? Eu vou botar o nosso bio. A gente precisa da nossa bio, né? A gente precisa saber o que esse cara faz. Essa nossa bio, eu vou colocar um font weight de 500, não vou colocar um font size e vou colocar um margin top de 8 pixels. Combinado? Agora sim, a gente vai ver, olha só, uma estrutura bem bonitinha, né? A gente tem um avatar, a gente tem um nome e a gente tem também uma bio. Então, founder, currently working e por aí vai. Lindo, né? Mas só isso daqui não é suficiente. Vamos colocar também os repositórios desse usuário. Então, vamos lá. Vamos criar mais um serviço aqui pra gente, né? Eu te falei que a gente ia ter repos. Então, deixa eu copiar, cara, esses 3 arquivos aqui e trazer para dentro de repos. Porque a gente não precisa reinventar a roda, né? Então, aqui, ó, eu só vou trocar para quê, né? Eu vou trocar para use repos, tá? Use repos. A gente vai ter também... Aqui a gente vai trocar para repo, né? Aqui a gente vai trocar para repo. E aí aqui a gente vai ter, ó, barra users, barra username, barra repos. Que são os repositórios desse usuário aqui. Beleza, a estrutura está quase pronta. A gente precisa trocar aqui para create use repos key. Então a gente só vem aqui agora no nosso keys, create use repos key, né? Aqui a gente troca para use repos, fechado. E agora a gente precisa criar o nosso tipo do nosso repos, né? Então vamos criar esse tipo aqui. A gente só precisa saber que esse nosso repo ele vai ser um array, né? Porque vão ser uma lista de repositórios. Eu só vou fazer uma correção aqui, porque além dos repos eu quero fazer algumas coisas. Eu quero fazer um sort pelo created, né? E também eu quero dar um per page de 10, ou seja, eu quero buscar os últimos 10 repositórios. Agora sim está tudo bonitinho. Vamos só trocar aqui para repo, né? Repo, isso. Aqui é só repo, tá? Fechou? E aí qual que vai ser esse tipo desse nosso repositório, né? Bom, esse repositório ele vai ter name, ele vai ter language, que vai ser uma string, e ele também vai ter um HTML URL, que vai ser uma string. Então, fechou. Deixa eu só ver... Ah, tá. Essa nossa aqui agora está errada. Beleza, acho que já está tudo certinho, ó. Create use repos key, ele está buscando os repositórios, está retornando os repositórios e está tudo combinandinho. Fechado. Então vamos utilizar esse cara aqui na prática agora. Então abaixo do nosso user, né, use user, a gente vai ter mais um data, então use repos, né? E aí aqui a gente precisa também passar um user
name. Só que, cara, se eu passar de novo isso daqui, não vai ficar legal. Porque o que é uma string Luiz Felipe Pedroso? Eu não sei. Se eu batesse o olho daqui a um mês, eu não ia saber. Concorda? Talvez eu ia ter que vir aqui e aí olhar, ah, tá, o username. Mas, cara, para montar um modelo mental disso aqui às vezes complica. Então vamos fazer o seguinte: const username vai ser igual a esse cara aqui, ó. Então agora a gente vai bater o olho e vai descobrir que, ah, beleza, a gente está passando tanto para use user quanto para use repos um username. Então agora as coisas fazem muito mais sentido. E olha só, o nosso código ele está muito mais limpo, ó. A gente está utilizando hooks, que é o padrão do React. A gente está utilizando uma lib, que gerencia cache e faz o data fetching da melhor maneira possível para a gente. Então a gente não se responsabiliza mais por renderização desnecessária. Muito massa, né? Comenta aqui embaixo o que tá achando. Tá achando massa? Diz aí para mim. Bora continuar. Vamos criar agora os nossos repos, certo? O nosso array, a nossa listagem de repos. Deixa eu só colocar um text aqui e fazer o seguinte: repos. E aí, deixa eu pegar essa estilização aqui. Opa, essa estilização aqui de cima, na verdade. Ó. Essa estilização aqui de cima. Trazer para o nosso repos. Vamos colocar um font weight bold 24 e um margin top eu vou colocar de 40. Então, até agora, a gente tem isso daqui, certo? E aí, vamos então criar a nossa estilização aqui, né, para o nosso map. Então, repos.map, repo. Tá? Esse repo aqui, ele vai ser um link que vai vir lá de dentro do meu Chakra UI/React, certo? Esse link aqui, ele vai ter o que, né? Dentro dele eu vou colocar um text. Esse text ele vai ter o meu repo.name. Eu também vou ter um badge, tá? Esse badge, ele vai ser uma badgezinha que vai mostrar qual que é a linguagem. E por alguma razão ele não importou isso daqui lá de dentro. Não importou sim, tá aqui ó, badge. Então, fechou. Essa minha badge aqui, ela vai ser repo.language. Então vai ficar bem bonito. Vai ter o nome e vai ter a badgezinha que mostra a linguagem lá no canto direito. Essa minha badge eu vou colocar com um color schema de green. Então vai ser um sucesso, digamos assim. E esse meu link, ele vai ter o carinha mais grande das estilizações aqui. Para ele, eu vou colocar um display flex. Também vou colocar um align items como center. Vou colocar também um justify content como space between, um width de 400 pixels, um height de 48 pixels, um background color de 0 e 0326, certo? Ele é um roxo bem escuro. Vou colocar também um margin top de 16 pixels, padding left 16 pixels, padding right de 16 pixels, um href. Esse href aqui, ele vai ser o que, né? repo.html URL. Quando eu clicar, quero ser redirecionado para o meu repositório. Por isso, esse href. Vou colocar também um target blank para eu não sair da página, né? Então, target como blank. Focus. O que eu quero no nosso focus? Quando focar, eu não quero box shadow. Então, box shadow como none. E por fim, quando eu dar over, eu quero um text decoration de none. Fechado? Então, cara, essa é a ideia do meu link e essa é a ideia por trás da UI declarativa. É legal, né? Eu acho bacana, cara. Eu tô bem hypado e as coisas fazem mais sentido. Consegue fazer as coisas mais rápido. Só que antes da gente ver isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do meu index.css, deixa eu abrir aqui. Deixa eu minimizar isso. Opa, index.css, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar tanto o meu HTML quanto o meu body um width de 100%. Opa, 100%, que a gente não tem, né, aqui. E um height de 100%. Eu também vou botar deixa eu botar o seguinte. Em tudo, né, toda a nossa aplicação, eu vou botar um box sizing como border box para excluir o tamanho do padding, né? E também aqui dentro do meu body, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um background color como 1604 3B important, só para a gente ignorar
a cor padrão do chakra. Então agora, se eu salvar e voltar no nosso navegador, olha só que coisa linda esse projeto aqui, cara. A gente está listando os últimos 10 repositórios que eu tenho lá dentro do meu GitHub. A gente está com essa badge que, cara, é fantástico. Olha só, a gente sabe que a linguagem do Creators é TypeScript, do Flying Drone API, que é um vídeo aqui do canal onde a gente voou um drone utilizando React.js e Node.js. Ficou muito massa. Se tu quer ver, link está aqui na descrição, tá? E tem mais uns outros projetos aqui do YouTube também. E quando a gente clica em cima, a gente é redirecionado aqui para o GitHub, certo? Então, cara, essa é a ideia por trás do Data Fetching da maneira correta, utilizando o React Query e o React.js, que, por sinal, se tu quiser utilizar dentro do React Native, pode também. Então, só fazendo um recap, né? Nessa aula, a gente aprendeu como fazer Data Fetching da maneira correta, por que a gente não deve utilizar o UseEffect, por que foi começado a utilizar o UseEffect e por que isso não é certo, né? E a gente também aprendeu essa estrutura aqui de serviços. Então, a gente separa por serviços, a gente tem uma aplicação muito mais organizada. Então, cara, se tu curtiu esse vídeo, peço que tu curta e comenta aqui embaixo se tu curtiu esse vídeo. Isso vai ajudar muito e muito a gente. E claro, compartilha esse vídeo com um amigo ou uma amiga tua que tem interesse em entender como é que funciona essa parte de Data Fetching aqui dentro do React, certo? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!